agora as formas de representação de algoritmo. Verá que temos aí 3 formas de representação. As formas de representação de algoritmo são 3 formas: descrição narrativa, diagrama de blocos e pseudocódigo. Na descrição narrativa, nós vamos usar a linguagem natural. Exemplo, escrever a receita do bolo. Em diagrama de blocos, a gente vai fazer a representação gráfica do algoritmo, usando as formas geométricas que serão passadas futuramente neste curso. E pseudocódigo já é a linguagem estruturada, mais próxima da nossa linguagem de programação. Na descrição narrativa, analisamos o enunciado do problema e descrevemos a sequência de passos em nossa língua nativa, ou seja, a língua natural que a gente conhece. A vantagem é de não precisarmos aprender nenhum conceito novo, pois já temos o domínio sobre a nossa linguagem nativa. A desvantagem é que a língua natural pode ser interpretada de diferentes maneiras, então a gente tem que ter muito cuidado com essa descrição narrativa. Na descrição narrativa, temos aí a receita do bolo como um exemplo bem básico do nosso dia a dia. Então, como início, você deverá receber os ingredientes do bolo, que são todos esses aqui: os ovos, açúcar, margarina, a farinha de trigo, o fermento e assim por diante. Depois que eu recebi os ingredientes, eu vou preparar o meu bolo, vou processar o meu bolo, seguindo passo a passo com uma ordem certa, uma regra certa aí. Quais são essas regras, Por exemplo, tem que aquecer o forno a 180 graus, bater as claras em neve. Depois, em uma travessa, bata o açúcar, manteiga e as gemas, misture a farinha e o leite, bata bem até ficar homogeneizado e, com a ajuda de uma colher, coloque o fermento. Então, isso aqui é o processamento do bolo, da qual nós vamos obter o quê? O bolo. O resultado é o bolo, a saída é o bolo. Então, de forma geral, se vocês perceberem aí, nós temos uma sequência de passos a passos até que se chegue ao resultado final. Então, tem a entrada, o processamento e a saída. Na descrição narrativa, você pode verificar que eu estou descrevendo um passo a passo na linguagem natural, na linguagem que você entenda e que as outras pessoas também entendem, e para chegar a um resultado final, que é a receita do bolo. Utilize agora a forma narrativa nas seguintes atividades: troca de lâmpadas, somar 3 números quaisquer, tomar banho, fazer café, depositar um cheque no caixa eletrônico, trocar um pneu. Por exemplo, se eu fosse somar 3 números quaisquer, como eu faria? Primeiro passo: entrar com 3 números quaisquer, A, B e C. Passo 2. Somar os 3 números A mais B mais C. Terceiro passo, apresentar o resultado. E assim a gente tem a descrição de uma forma simples, da forma como a gente entende aí na linguagem natural. Você pode usar a forma que você desejar, seguindo uma regra lógica, um passo a passo para sequências aí de criação desse algoritmo. Uma outra forma de escrever o algoritmo é através do diagrama de blocos, ou chamado também de fluxograma. O que seria esse fluxograma? Nada mais é a escrita do algoritmo na forma de símbolos gráficos pré-definidos. Qual que é a vantagem? Facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo, além disso obedece um padrão mundial. Porém, eles têm algumas desvantagens. Quais são? É necessário aprender a simbologia dos diagramas, dos fluxogramas. E para algoritmos mais extensos, aqueles algoritmos grandes, a construção do fluxograma pode se tornar complicada. Então, eu não indico usar o fluxograma, a não ser que seja na escrita de algoritmos pequenos, não sistemas grandes. Como símbolos gráficos para a construção dos fluxogramas, trabalharemos com os seguintes gráficos. Para dar início ao nosso algoritmo, nós usaremos esse símbolo gráfico, que dá início ao fim do algoritmo, para juntar
conectar os objetos gráficos, a gente usa este símbolo e vai indicar também o fluxo de execução do algoritmo. Para representar a entrada dos dados, nós trabalhamos com o paralelogramo. Para indicar o processamento, a gente trabalha com o retângulo. O losango, ele é utilizado quando tem alguma situação que tem que seguir o algoritmo. Se isso for verdadeiro, faça, se não, faça aquilo. E para representar a saída de dados, nós usamos esse símbolo aqui, gráfico. Então, fica bem simples de trabalhar com os fluxogramas, obedecendo aí o padrão de símbolos gráficos que deverão ser utilizados aí durante a construção dos seus fluxogramas. Para este exemplo, nós temos a construção de um algoritmo para cálculo da média aritmética de um aluno. Neste caso aqui, vai se entrar com 2 notas e vai se achar a média aritmética. Então, partindo lá das fases do algoritmo, que a gente tem que definir entrada, processamento e saída, nós poderemos, depois de ter definido essas etapas, colocar então forma de fluxograma, escrever o algoritmo em forma de fluxograma. Então, para isso, a gente vai usar do slide anterior aqueles símbolos gráficos. Então, vou dar início ao algoritmo, vou juntar, vou conectar esse objeto com esse. Nota 1 e nota 2 são as minhas entradas. Conectando com o meu processamento, que é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Partindo aí, então, depois que eu fiz o processamento, é a hora de apresentar a minha saída, que é a média. E, por fim, eu dou fim ao algoritmo usando o símbolo gráfico necessário para o fim deste algoritmo. Então, perceba que aqui é muito simples a construção deste algoritmo. Qualquer analista, qualquer programador, se verificar este fluxograma, vai ficar fácil para estar construindo aí o seu sistema. Então, a gente faz isso, né? Por que a gente está fazendo isso? Você pode estar se perguntando, mas para que isso? Isso aí são as primeiras fases, as primeiras etapas para a gente estar construindo o nosso sistema. Se a gente não desenha, não planeja o nosso algoritmo, fica difícil depois de, numa linguagem de programação específica, e estar colocando aí, escrevendo o nosso algoritmo para poder estar executando as ações necessárias para ter um fim definido. Sugiro a você agora algumas atividades de fixação para a construção dos algoritmos. Primeira coisa que você deve fazer é ler bem o enunciado, compreender este enunciado, abstrair as entradas, o processamento e a saída, e a partir daí eu posso estar construindo o meu fluxograma, usando-se dos meus símbolos gráficos já falados nos slides anteriores. Então, para este exemplo, nós temos o seguinte: leia a cotação do dólar e o valor do real. Se eu estou falando leia, são dados o quê? De entrada, usando a seguinte fórmula: real igual cotação vezes valor do real. Então, eu já tenho uma fórmula, já foi passada uma fórmula aqui. Então, essa fórmula já é o nosso próprio processamento. Então, já posso usar como processamento. E, além disso, ele pede para mostrar o valor do real convertido. Então, o que eu tenho que fazer como saída? O que eu tenho que achar? A saída seria o quê? O valor do real convertido. Problema, nós vamos definir primeiro o que são as entradas. Para as entradas, eu tenho a leitura da cotação do dólar e o valor do real. Então, já coloquei essas duas variáveis. Vejam que a notação que eu coloco para elas já são em forma de variáveis, como eu vou explicar mais para frente para vocês. Para processamento, eu vou usar a seguinte fórmula: real igual cotação vezes o valor do real. Como já havia dito também, o cálculo é propriamente o nosso processamento aqui. E assim, vou mostrar a saída
que é o valor do real. É o real que eu quero achar. Então, fica super fácil agora eu montar o meu fluxograma. Para definir o fluxograma do exemplo anterior, nós já definimos as 3 etapas, que são a entrada, cotação e valor do real, o processamento, que é real igual cotação vezes valor do real, e a nossa saída, o real. Como ficaria, então, o nosso fluxograma? Primeiro, a gente dá início ao fluxograma, usando o símbolo gráficos específico, unindo com a seta, usando o símbolo gráfico paralelogramo, nós vamos trabalhar aí com a cotação e o valor do real, que é a nossa entrada, unindo-se com o processamento, que é real igual cotação vezes valor do real, e após isso eu vou dar o quê? Fim ao algoritmo. Então perceba como é simples, depois que eu definir essas etapas, que é entrada, processamento e saída, fica muito simples da gente construir, então, o nosso fluxogramas. Faça agora estes fluxogramas. Leia 4 números diferentes, calcule o quadrado de cada número, some todos os 4 números e mostre o resultado. Lembre-se que você deverá, primeiro, ir pelas fases do algoritmo, entrada, processamento e saída. Então, para este algoritmo, como exemplo, eu poderia colocar o seguinte: leia 4 números diferentes. Então, eu leria A, B, C e D. Lembre-se que tem que colocar em forma de variável também. Calcule o quadrado de cada número. Então, como eu calculo o quadrado de cada número? Eu multiplico ele por ele mesmo. Depois que eu multipliquei ele por ele mesmo, eu somo todos. A vezes A mais B vezes B, mais C vezes C, mais D vezes D. E mostro o resultado. Então, este aí é um exemplo que pode ser feito aí para o exercício 1. Na atividade 2, leia 2 lados de um retângulo, calcular a sua área e apresentar o resultado. Então, aqui já foi dado o processamento, a área igual lado 1 vezes lado 2. O que eu posso colocar como entrada? Lado 1 e lado 2, ou seja, o que o usuário vai entrar no sistema para poder gerar o cálculo, que é o processamento, e assim a saída, que é a área. No próximo exemplo, nós temos o seguinte: leia 2 números inteiros, somá-los e escrever o resultado na tela. Então, eu vou ler entrada A e B, vou somar como processamento A mais B e escrever o resultado. Então, assim fica fácil depois a gente criar o nosso fluxograma. Para essa atividade, nós vamos ter uma situação diferente. Leia 2 números inteiros, representados por N1 e N2. Então, perceba, leitura dos números é entrada. Se N1 for maior que N2, escreva na tela número 1 maior que número 2, caso contrário, número 2 maior que número 1. Então, aqui eu não tenho um processamento, um cálculo implícito em si. E a saída, o que eu quero mostrar aqui, né? Eu quero escrever na tela número 1 maior que número 2, caso contrário, número 2 maior que número 1. Então, para a entrada, para esse problema, eu tenho o quê? N1 e N2, que são as nossas 2 entradas, representadas por essas 2 variáveis. E o processamento e a saída, eu somente vou ter o quê? Uma situação. Uma situação que se N1 maior que N2, vou escrever número 1 maior que número 2. Caso contrário, número 2 maior que número 1. Então, eu tenho uma situação diferente para esse problema aqui. Eu tenho uma situação. Se caso alguma coisa for verdadeira, ele faz. Caso contrário, ele faz outra situação. A gente vai ver mais para frente o uso dessas situações. Veja então como ficaria o fluxograma para a atividade 5. Então, eu dou a entrada no fluxograma, representado pelo início. Faço paralelogramo com as nossas 2 entradas, N1 e N2. E aqui que é a questão da situação. Eu vou usar o quê? O losango
para gerar essa situação. Caso ele seja verdadeiro, ele faz algo. Caso seja falso, ele faz outra situação. Então, ele tem dois caminhos aqui a perseguir. Isso que são os condicionais dentro da execução de um programa. Nós vamos trabalhar com isso mais para frente. Então, veja, se N1 for maior que N2, o que ele vai fazer aqui? Ele vai entrar nessa condicional, onde ele vai gerar a saída número 1 maior que número 2. Caso contrário, caso ele fosse falso, o que ele faria? Ele entraria nessa condicional e escreveria na tela, olha a representação do fluxograma, representaria na tela número 2 maior que número 1. A partir daí, sairia. Então, neste caso aqui, perceba que se ele vier para essa situação, essa aqui ele não vai fazer. Caso contrário, ele poderia vir para essa situação aqui e não fazer esta daqui. Então, ou ele executa uma condicional, ou ele executa outra condicional. Então, aqui, gente, nós temos, né, a possibilidade de, em certo momento do programa, nós decidirmos para onde vamos, para que caminhos vamos seguir. Se é o caminho verdadeiro ou se é o caminho falso. Não se preocupe que, mais para frente, neste curso, nós vamos ver essas condicionais. Na atividade 6, nós temos o cálculo do perímetro e a área de um círculo. Então, vou ter que achar quem? Perímetro e área do círculo. Então, perceba que eu já tenho aqui. Tem que achar duas saídas, perímetro e área, baseado no raio digitado pelo usuário. Então, o usuário aqui vai ter que entrar com um raio. Então, perceba também que é uma entrada. Escrever os resultados na tela, sabendo que perímetro é igual a 2 vezes π vezes raio. E área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, nós já temos o processamento implícito. Fica bem simples e fácil da gente achar aí as nossas entradas e as nossas saídas. Lembre-se que eu já falei anteriormente que se eu olhar a fórmula, eu vou perceber o que o usuário tem que entrar. Neste caso aqui, o 2, ele não vai poder entrar, que é uma constante. O π, ele vai ter que entrar, né? O πzinho aqui vai ter que entrar, que é uma variável, e o r também, que é uma variável de entrada, onde ele vai ter que colocar o dado para poder gerar o processamento, e assim a gente encontrar quem? O perímetro, que é a nossa saída. Então, neste processamento, nós já temos aí mais ou menos meio que caminho andado, que é a entrada, né, e a saída. Para esse caso aqui, nós temos área igual a π vezes raio, ou seja, como que é representado o raio ao quadrado? Raio vezes raio. Então, o que o usuário vai ter que entrar? Vai ter que entrar com o π e vai ter que entrar com o raio, uma vez só. Aí já vai gerar quem? A nossa área, que é o objeto de saída. Então, perceba que fica bem simples. Nós, quando temos o cálculo, já abstrair as entradas, os processamentos e a saída. A partir daí, somente fazer o fluxograma. Para a atividade 7, nós vamos ter a leitura da base maior. Então, o que eu vou ter que entrar aqui? Com a base maior, a base menor e a altura de um trapézio. Então, ó, vou ter que ler, vou ter que entrar. Tenho a entrada desses dados já. Em seguida, calcular a área. Então, quem que eu quero calcular? A área. Quem que eu quero mostrar? A área. E escrever o resultado na tela. Então, ó, a área do trapézio é representada por este cálculo. A área igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, se eu perceber essa fórmula aqui,
eu já consigo abstrair as fases do algoritmo. Entrada, processamento e saída. Quem que é a entrada? Base maior, base menor, a altura. O 2 aqui é uma constante, já é fixo do cálculo, não posso entrar. Então, são as minhas entradas B maior, B menor e a altura. Para gerar quem? Quem que eu quero achar? A saída, a área do trapézio. Fiz as fases do algoritmo e agora posso fazer o fluxograma representado por aquelas figuras geométricas já conhecidas. Na atividade 8, 9 e 10, faremos o mesmo procedimento, onde nós vamos abstrair as fases do algoritmo e em seguida fazer o fluxograma. Tente você, então, fazer estes fluxogramas para as atividades 8, 9 e 10. Lembrando que a atividade 8 é para ler 2 números reais. Vocês deverão colocar em forma de variáveis, pode ser N1 ou N2, A ou B, e assim por diante, X, Y. Feito isso, eu vou calcular a multiplicação entre eles. Então, por exemplo, N1 vezes N2 e somar mais 80. Mais 80, N1 vezes N2 mais 80. E vou escrever o resultado. Que resultado que é? O cálculo da multiplicação entre eles e a soma de 80. Então, resultado igual N1 vezes N2 mais 80. Tirei as fases do algoritmo, vou lá, faço o meu fluxograma. Para a atividade 9, faça um algoritmo que calcule a área de um triângulo. Como no exemplo anterior, eu vou calcular, eu vou achar a área, que é a minha saída, considerando a fórmula área igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente já fez um exemplo parecido com esse, fica fácil. Quem que é a nossa entrada? A base e a altura. Quem que é a nossa saída? A área. O que eu quero achar aqui é a área. E o processamento é todo o cálculo em si. Para a atividade 10, vamos fazer aí um algoritmo que vai ler a temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou ler, vou entrar com o Fahrenheit. Vou representar pelo F de Fahrenheit. E apresentar a temperatura convertida em graus Celsius, usando o quê? A fórmula C de Celsius igual F de Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, já tem o cálculo, já tem o processamento e fica bem simples aqui, já defini as entradas e a saída. Quem são as entradas? Somente o F. O usuário só vai entrar com essa variável F. O restante é o quê? Constante, não muda com a execução do programa. E o C é o que eu quero achar, que é a temperatura convertida em graus Celsius. Faça as fases do algoritmo, entrada, processamento e saída, e após isso, você poderá, usando as figuras geométricas específicas explicadas, o fluxograma. Para essa atividade, nós vamos entrar com o valor de um produto. A partir do valor do produto, nós vamos achar o desconto, o acréscimo e os valores totais. Então, perceba que a gente já tem a entrada do valor, gerando-se aí um processamento do desconto, do acréscimo e achando-se também os valores totais com acréscimo e com desconto. Como ficariam as nossas entradas? A entrada a gente só tem o valor do produto, então tem que entrar com esse principal, achar esse principal, o usuário vai ter que entrar com esse valor, coloquei em forma de variáveis valor, onde eu vou ter um processamento um pouquinho mais complexo. O que eu quero achar? O desconto. Para isso, existe uma fórmula bem simples. Quando eu trabalho com percentual, eu tenho que multiplicar pelo valor do produto, valor de alguma coisa, multiplicado por esse percentual e dividir por 100. Por isso que fala
porcentagem, dividir por 100, porcentagem. Aí eu acho que o desconto. Para o acréscimo é o mesmo procedimento. Eu venho, pego o valor do produto, multiplico pelo percentual e dividido por 100. Aqui, perceba que eu estou achando só o desconto e o acréscimo. Não estou achando ainda o valor com acréscimo nem com desconto. Nós vamos ter mais 2 cálculos para fazer isso. Esse aqui é um jeito, uma maneira. Existem outras maneiras de fazer esse cálculo. Tem maneiras mais simples de fazer este cálculo. Aqui, para a gente achar o valor do acréscimo, eu pego o valor do produto e somo com o acréscimo já achado. Para o desconto, eu pego o valor do produto e tiro o desconto já achado. Então, aqui já temos o nosso processamento. E a partir deste processamento, eu vou estar mostrando o que é a nossa saída, que é o valor do acréscimo, e o valor do desconto, como pedido aqui, ó, no enunciado aí do nosso problema.